Vamos ler esse extenso e dramático texto da Escritura. Apocalipse 16, verso 1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos. Crianças, prestem muita atenção, vocês gostam de Apocalipse? Então, eu vou perguntar para vocês no final se vocês entenderam, ok? Então, vocês vão anotar tudo, crianças. Verso 1, ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta, e os adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Verso 4, derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios, e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e dos profetas. Também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para darem glória. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 15. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens, grande saraivada, com pedras, que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo, da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para mais uma oração. Senhor Deus, mais uma vez rogamos a Ti e a Tua graça, e pedimos que tenha misericórdia de nós, nos assiste nas nossas fraquezas, Senhor, se compadece da terra, se compadece do seu povo. Senhor, são muitos textos apocalípticos, muitos capítulos que se repetem, mas não deixe em nosso coração essas coisas
caírem no conformismo, que haja temor e tremor diante do santo livro, das santas letras, da santa revelação. Que essa mensagem seja acompanhada com graça e que o Senhor dê entendimento àqueles que têm dificuldade de entenderem, para que temam, tremam, creiam e te exaltem. No nome de Jesus. Amém. Como eu tenho pedido, queridos, eu quero a sua atenção e sua reverência diante desse estupendo livro que é o Apocalipse. Ele não foi escrito para matar a nossa curiosidade e nem para servir de modelo para filmes de ficção científica. É a revelação de Deus, dada a João na ilha de Patmos, que tem muita significância para os dias de hoje. Apocalipse é o livro do momento. E nós, ao longo dos meses, estamos passando capítulo por capítulo, para sermos edificados, advertidos, consolados pelas suas revelações. Você sabe que na última mensagem, nós começamos a 5ª sessão, o 5º ciclo do total de 7, porque é assim que o Apocalipse é dividido, 7 ciclos que contam e recontam a mesma história. E na mensagem passada, iniciamos o 5º ciclo, a 5ª sessão. E essa 5ª sessão, ela aborda as taças da ira de Deus, os 7 flagelos de Deus, que são os juízos finais, plenos de Deus sobre os ímpios. João tem uma visão e ele vê 7 anjos. E esses 7 anjos têm 7 flagelos nas suas mãos. Ele sai de dentro do santuário de Deus e recebe dos seres viventes 7 taças de ouro. E pelas ordens de Deus, vão despejar essas 7 taças sobre a terra. O que contém essas taças? A violenta cólera de Deus, a ira de Deus. A última mensagem, a última imagem que tivemos na última pregação, foi a do capítulo 15, do verso 8, nós encerramos com essa última imagem. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos da ira de Deus. O santuário era o local onde o sacerdote entrava para interceder pelo povo, queimar incenso, oferecer sacrifício. Agora a glória de Deus enche o santuário e interrompe a entrada, simbolizando que não há mais condições de entrar para oferecer sacrifícios, nem fazer orações. É um símbolo do quê? Agora não tem mais jeito. A situação do mundo agora é irreversível. O santuário celeste está fechado. Não se pode mais interceder por ninguém, não há mais perdão. Os anjos precisam derramar as 7 taças da ira de Deus sobre o mundo. Acabou-se o tempo da misericórdia. Assim encerrou a última pregação. Esses textos aqui, irmãos, são para mostrar, diferente do que o mundo ensina, que a história é cíclica, ela se repete. Aqui no Apocalipse a revelação é progressiva. Deus está cumprindo a sua palavra. Deus não está num trono estático repetindo situações. Ele está movendo o mundo para o julgamento final. E o julgamento final está prestes a acontecer. E aqui ele revela, no capítulo 16,
esse julgamento final e pleno sobre a terra, na forma das 7 taças. Mas antes de entrarmos nas taças, é importante você saber algo. O Apocalipse sempre faz uso do Antigo Testamento. A chave para interpretar o Apocalipse é o Antigo Testamento. As 7 taças que nós já vimos, assim como as 7 trombetas, elas ambas remetem às pragas enviadas por Deus no Egito. Lembra as pragas das rãs, piolhos, o rio Nilo se transformando em sangue? As 7 taças e as 7 trombetas apontam para as pragas do Egito. A primeira taça causa ferida nas pessoas. A primeira taça que vamos ver. E ela é paralela às pragas das úlceras, em Êxodo 9 e 10. A terceira taça que nós vamos ver vai tornar as águas dos rios em sangue. E ela é idêntica à praga que transformou as águas do Egito em sangue, em Êxodo 7, 19. A quinta taça que veremos, ela ocasionará trevas sobre a terra. E ela é semelhante à praga que deixou o Egito na escuridão, está em Êxodo 10, 22. A sexta taça, que secou o rio Eufrates e trouxe 3 espíritos parecendo como rãs, é semelhante à praga que Deus envia como rãs para cobrirem a terra, Êxodo 8, 7, 8, 6. A sétima taça que veremos aqui, ela lançará pedras de granizo sobre a terra. Ela é equivalente à praga que Deus também envia, chuva, saraiva de granizo sobre o Egito. Está em Êxodo 9, 23, 29. Você vê que é uma repetição. As taças da ira é uma repetição das pragas do Egito. E há mais uma comparação das 7 trombetas com as 7 taças. Elas são muito parecidas. O que as 7 taças vão propor hoje é quase idêntico ao que as 7 trombetas também propuseram. Mas tem um diferencial muito expressivo aqui, muito importante. A diferença entre as trombetas e as taças é a intensidade. As trombetas atingiam apenas 1/3 da humanidade, 1/3 das águas, 1/3 dos vegetais. Já as taças não. Elas atingem o mundo todo, a criação toda, a humanidade toda. As taças da ira de Deus que vamos ver hoje apresentam as diferentes perspectivas da destruição final do primeiro céu e da primeira terra, onde Deus despejará seus flagelos, aplicando seus juízos plenos sobre esta terra, demonstrando neste ato toda a sua cólera. Nisso consiste esse capítulo, os juízos plenos de Deus sobre a terra e os juízos finais. Vamos então para os 7 flagelos, as 7 taças. Importante notar que apesar de você ver o festival de horrores aqui escrito, o Apocalipse é simbólico e não literal. São símbolos que comunicam verdade. O capítulo 1, o versículo 1, capítulo 16, o capítulo começa com uma voz de comando. Veja o verso 1. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Pergunta: de quem é essa voz? Visto que nesse momento todos estavam fora do templo e ninguém podia mais entrar, porque a glória de Deus preenchia o templo, essa voz é do próprio Deus. E o texto diz o estado de Deus ao proclamar essa voz, porque o texto diz uma grande voz, significa Deus está irado,
Deus está encolerizado e Ele dá uma ordem direta e objetiva. Os anjos devem sair com as taças cheias da sua ira e devem, sobre as suas ordens, derramá-las sobre toda a terra. Primeiro ponto que eu aprendo aqui: as taças são derramadas pelas ordens de Deus. Significa que mesmo no fim do fim do fim, mesmo sobre todos esses juízos que acometerão a terra, em todos eles, nesse período final, Deus tem o controle pleno e total da situação. Esse primeiro versículo é para nos mostrar que em nenhum período da história Deus ficou sem o controle. O controle é dele, das nações, das estações, das leis, reis e nações. É ele que decide, ele que decreta, e nada está fora do seu controle nem do seu alcance. Esse capítulo 16 também é uma reminiscência do julgamento de Deus sobre o Egito. Quando ele manda aquelas 10 pragas, era o seu julgamento sobre Faraó, sobre os deuses do Nilo, os deuses do Egito. E Deus estava humilhando Faraó, e ele estava executando o seu juízo através daquelas pragas. Aqui Deus está vindicando a sua justiça. Finalmente chegou o dia do juiz de toda a terra se levantar e julgar todas essas nações, e nenhuma das nações e todas as suas iniquidades ficarão impunes, todos serão julgados. Agora vamos para a primeira taça. A primeira taça presta atenção, a primeira taça é direcionada aos portadores da marca da besta. Verso 2: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Notem, queridos irmãos, notem que aqui não temos mais advertências, senão execuções diretas. As crianças, por favor, os oficiais. O Senhor não está mais advertindo. O Senhor não está dando mais alerta. O Senhor está dando sentenças. Vai e execute. O que consiste esse flagelo, a primeira taça? Esse flagelo traz doenças físicas aos homens. Porque o texto diz ali: sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. É a mesma, é uma referência à sexta praga do Egito. Deus feriu os egípcios com úlceras. O que vai acontecer nesse tempo quando essa taça for derramada? Ele está dizendo úlceras malignas e perniciosas. O texto não descreve com detalhes. Seria um tempo de pestes, epidemias, doenças, enfermidades crônicas. O que tudo indica, irmão, é que o fim será um tempo de intensas e sucessivas pestes, epidemias, pandemias, enfermidades graves, sem cura. Deus acometerá esse mundo de pestes. Deus acometerá esse mundo de doenças. O castigo por terem desobedecido, negado e vivido uma vida de pecado será que o mundo inteiro será cometido por pestes. Você viu que uma simples peste de 2019 causou no mundo inteiro, ela nem foi significativa no que tange a mortalidade. Ela não matou muita gente comparada à peste negra, comparada à peste bubônica,
Mas olha o transtorno, o colapso que ela causou nas nações, um simples vírus. Mas aqui não, está no plural, úlceras, pestes, doenças, enfermidades. O mundo será marcado por isso. Só que preste atenção, estes flagelos não são destinados aos cristãos, mas apenas aos que têm a marca da besta. Aqui aprendemos outro princípio. A ira de Deus não é destinada à igreja. A ira de Deus não é destinada ao povo de Deus. A ira de Deus é destinada somente aos ímpios, aos incrédulos. A igreja nesse momento, ou na transição desses fatos, estará com Cristo. Porque no capítulo 15, João vê o povo de Deus diante do mar de vidro, diante do trono. A igreja está lá com ele. Enquanto isto, os adoradores da besta estarão aqui sendo acometidos de flagelos. É outro princípio para aprender: os que creem no Senhor não passarão por julgamento, não entram mais em condenação, estão salvos pela graça. Mas aprendemos um terceiro princípio, claro aqui, ouça isso, igreja. O mundo é dividido apenas em duas categorias de pessoas: os que são de Cristo e os que são do diabo. Os salvos e os não salvos, os crentes e os incrédulos, os cristãos e os pagãos. Só tem essas duas categorias de pessoas na terra. E é o que ele está mostrando aqui: os marcados pela besta e os marcados pelo cordeiro. Os que têm o espírito da besta e os que têm o espírito do cordeiro. Os que têm o espírito do cordeiro, o selo, a marca, Espírito Santo, estarão salvos, serão poupados dos flagelos. Mas os que têm a marca na testa e na mão, os que servem esse mundo e o Deus desse século, os que se sujeitam ao mundanismo, ao secularismo e às suas tendências, beberão cada uma das 7 taças. Agora a segunda taça é direcionada ao mar. A primeira taça é lançada sobre a terra, e o grego fala dentro da terra, no meio da terra. A segunda taça já é direcionada ao mar. Verso 3: derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Notem que nas 7 trombetas, uma das trombetas também é direcionada ao mar. Mas lá nas 7 trombetas, só 1/3 da vida marítima é afetado, porque é juízo com misericórdia a trombeta. Aqui não, a taça não. É juízo sem misericórdia, é juízo pleno. Todo ser vivente, marítimo, marinho, morrerá. Todo ser, porque diz que tudo o que havia no mar morreu. É um tempo que peixes morrerão, a fonte alimentar marinha acabará, embarcações serão destruídas, o tráfico marinho será impedido, haverá um colapso econômico. Quantas mercadorias trafegam por portos? Quanto sustenta a economia mundial? A comida marítima, a comida marinha, os peixes, os frutos do mar, tudo isso vai ser destruído. Agora como? A taça é derramada sobre o mar, e ali tudo que há no mar vai ser destruído. Lembrando que o Apocalipse é simbólico. E vai haver sangue, animais mortos. O que pode ser isso? Talvez uma 3ª guerra mundial, e onde os exércitos, a guerra marítima mundial, vai
vai desembocar numa carneficina, onde você vai ver bombas, mísseis, pessoas mortas, talvez armas nucleares atiradas nos mares, talvez o mar sendo contaminado com radiação, elementos radioativos. Isso vai exterminar peixes, vai exterminar embarcações, vai exterminar a vida marítima toda. As nações estão em guerra. Há guerras e rumores de guerras. Pode ser essa forma que Deus vai causar o juízo. Talvez a própria natureza e fenômenos naturais, vulcões entrando em erupção e contaminando os mares, meteoros caindo e contaminando os mares. Talvez guerra química e nuclear e toda a radiação indo pelos oceanos e matando tudo que vai pela frente. Mas o fato é que haverá uma punição sobre os rios, sobre os mares, que vai trazer colapso econômico, fonte alimentar marinha vai terminar. O que Deus quer destacar aqui? Como nós não temos como avaliar com precisão, é que vai haver um colapso na natureza, vai haver fenômenos naturais, ou vai haver a presença do cavalo vermelho, aqui a guerra, a terra estará desgovernada, no inverno vai fazer calor, no verão vai nevar, coisas assim, tremores, tufões, furacões, enchentes, ela vai estar toda descontrolada, o juízo de Deus chegou. E o homem não vai conseguir segurar montanhas, tsunamis, furacões, tempestades. E muita morte vai acontecer. Nesse tempo, esse é o segundo flagelo. Com esse segundo flagelo, com o primeiro flagelo, Deus está mostrando a distinção de duas categorias de pessoa. Com o segundo flagelo, Deus está batendo a soberba do homem. Ele não tem controle de nada. Ele não pode impedir nenhum fato do futuro. Ele não pode prever nenhum acontecimento. Ele não tem o domínio de nada. Os poderosos, ricos e grandes não podem fazer nada diante de um vento, nada diante de uma chuva, nada diante de um abalo sísmico. Deus envergonhará, como envergonhou os deuses do Egito, envergonhará os poderosos. A terceira taça agora é direcionada aos rios e às nascentes das águas. Veja o verso 4. Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e estas se tornaram em sangue. Essa taça aqui é semelhante à primeira praga do Egito, em Êxodo 7:2. Deus converterá aqui as águas em sangue. Só que, diferente do Egito, será ampliada para dimensões universais. Toda a água. Presta atenção, notem que na segunda trombeta, o mar já se transformou em sangue, água salgada. Agora os rios se transformarão em sangue, água doce. Notem que na terceira trombeta, ela também atingiu os rios e deixou 1/3 das águas amargas. Mas aqui, todas as nascentes, todas as fontes, água doce. Presta atenção. Que tipo de juízo é esse? Esta taça difere da anterior, porque os seres humanos precisam beber água todos os dias, e sem água potável, sem água doce, eles morrerão. Essa taça revela que no fim haverá escassez de água potável. Não preciso nem de profecia. Cientistas estudiosos já dizem que em anos faltará água no mundo.
O Senhor vai ferir as fontes, vai ferir as águas doces. Haverá escassez de água e os homens morrerão de fome. Aqui é para mostrar o desamparo total da terra. Ela entrará em colapso. Imagine o que será de nós sem água. Você viu, por exemplo, em Brumadinho, quando teve aquela tragédia, faltou água, o desespero, uma cidade pequenininha de Minas. Imagina o mundo inteiro, nações inteiras sem água. Isaías diz que os homens desmaiarão de sede, correndo de um lado para o outro. Será um tempo de total desamparo da terra. Eu quero perguntar aos ricos e os poderosos o que eles farão em face a isso. Todo o dinheiro deles não vai produzir água, toda fortuna, toda tecnologia, toda arrogância não vai servir para nada. Esta foi a terceira trombeta, a terceira taça. Então, acontece algo aqui. João para por um momento e vai nos mostrar, ele vai parar, ele vai fazer uma pausa, para mostrar por que Deus está trazendo todo esse mal sobre a terra. Por que Deus está pegando tão pesado e está esmagando a terra. João vai explicar por que agora os homens, se quiserem beber algo, terão que beber sangue. Se quiserem matar a sua sede, terão que beber águas ensanguentadas. Pode ser sangue do que isso aqui? A nascente lá vai jorrar sangue, Deus vai falar bim, bim, salabim, e sai sangue. Não, não é literal o Apocalipse, é simbólico. Pode ser que cadáveres, corpos mortos, contaminação, impureza, radiação, impossibilite o homem de ter água potável. Pode ser isso. E aqui o João explica por que Deus está fazendo isso. E João explica isso na forma de um cântico. Verso 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que era, o santo, pois julgaste estas coisas. Verso 6. Porquanto derramaram sangue de santos, de profetas, também sangue lhes tem dado de beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Entendeu? João descreve esses juízos em forma de símbolos, vozes, cores. Na prática, nós podemos deduzir como vai ser. No mar, podem ser uma guerra marítima, ou pode ser radiação. Nas fontes, contaminação, ou as fontes se secarem, que já são fenômenos naturais que ocorrem. Mas por trás das guerras, das armas químicas, da contaminação, da morte marítima, da sede, vai estar quem? O diabo? Não. O Senhor infligindo seu juízo. E agora João vai responder por que ele está fazendo isso. Versos 5, 6 e 7. Aqui temos, irmãos, algo muito interessante. João ouve uma voz, e é a voz do terceiro anjo. O terceiro anjo vai explicar, é o que feriu a água doce, os rios. O terceiro anjo vai explicar por que Deus está trazendo toda essa destruição sobre a terra. O anjo diz que o julgamento de Deus está vindo sobre os homens como retribuição por todo o mal que fizeram à igreja. Verso 6, porquanto derramaram sangue dos santos e dos profetas. Até aí. Portanto, o anjo está dizendo que Deus está vingando o seu povo através das taças. Nesse momento, Deus está respondendo às orações dos santos, lá do Apocalipse 6, que ele vê
as almas diante do trono, aqueles mártires que tinham vindo diante da grande tribulação, que clamavam a Deus e diziam: Deus, até quando não vingarás o sangue dos justos? Agora, no Apocalipse 16, Deus, chegou o dia de eu vingar o sangue de vocês. Então João explica por que Deus está trazendo juízo, para vingar todo o mal que fizeram o seu povo. Os mártires, os profetas, desde o sangue de Abel, que clama, passando por toda a Mesopotâmia, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, os juízes, os reis, os profetas menores, os profetas maiores, os apóstolos, o período da igreja do primeiro século, a patrística, o período da igreja medieval, o período das trevas, o período da reforma, pós-reforma, dos puritanos, só a Maria Tudor, a Maria Sanguinária, mandou matar 2.000 pastores puritanos. Chegou o dia então de Deus julgar os feitores da sua igreja. E não só isso, por que Deus está fazendo todo esse mal? Trazendo tudo isso à terra? Por causa de um dos seus atributos, sua justiça. Sua justiça. Ele está fazendo isso porque chegou o dia de aplicar a sua justiça. A justiça de Deus é retributiva. Ela não pode ser neutra, a maldade, a iniquidade que essas nações estão cometendo há anos e anos. Chegou a hora, a sua justiça não aguenta mais, e a sua justiça vai agir, de modo que ninguém ficará impune, nem uma nação, nem um rei, nem um homem, nem uma mulher, ninguém. Ele vai fazer valer a sua justiça. Ninguém ficará impune. Por causa da justiça, olha o verso 5. Tu que és justo, tu que eras o santo, justiça. E por quê? Olha só, o verso 6, o final dele. São dignos disso. São dignos disso. Por que Deus está aplicando a sua justiça? Porque eles merecem. Porque Ele é justo e eles são justos. Eles são dignos dessa punição. São maus e são perversos. Agora vamos para a quarta taça. A quarta taça é direcionada ao sol. Verso 8 e 9. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Verso 9. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Viu quem tem autoridade sobre os flagelos? Aparece Satanás aqui? Aparece aqui, Vitor? Satanás aparece no Apocalipse só apanhando. Satanás não manda em nada, gente. Não manda no inferno. Não manda no céu, não manda na terra, não manda em nada. Aqui, ó, quem tem autoridade sobre os flagelos, as taças? Deus. E nem se arrependeram para lhe darem glória. Vamos lá. O quarto flagelo é lançado sobre a natureza. O sol. Não é lançado sobre os homens. É lançado sobre o sol, mas com a intenção de atingir os homens. A sétima taça é derramada sobre o sol, que aumentou a sua temperatura de maneira gigantesca. E com isso, com essa temperatura, queimará os homens com intenso calor. Câncer de pele, insolação, desmaio, morte. Já se fala de aquecimento global. Cientificamente é comprovado que pode haver alguma coisa, alguma tragédia envolvendo o sol. Notem que na quarta trombeta, as trombetas, 1/3 do sol foi afetado
e houve escuridão. Porém, aqui na quarta taça, o sol não é eclipsado, mas brilha com toda a sua força, a fim de queimar pessoas. O que seria isso? Aquecimento global? Um fenômeno da natureza? O futuro nos dirá. Mas a verdade é que Deus está castigando esta terra e tudo que nela há. Aqui, queridos irmãos, o Senhor quer dar uma contradição. Ele quer o sol que fornece calor, o sol que faz com que as plantas tenham aquele processo de fotossíntese, o sol que ilumina todos nós, agora será um instrumento de poder destrutivo. Será ordenado ao sol, fira-os, mate-os, queime-os, e o sol obedecerá. Agora, não é essa parte aqui que é a mais extraordinária do texto. Não? Não. Veja a reação dos homens em face de tudo que está acontecendo. Veja só, eu já estou na quarta peste. Deus já mandou o anjo, já feriu com úlceras e chagas os homens, já feriu o mar, desemprego, fome, radiação, já feriu água doce, sede, e agora fere o sol. Olha a reação dos homens: blasfêmia e dureza de coração. O texto diz aqui: e blasfemaram o nome de Deus, e nem se arrependeram, verso 9, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Eles estarão sofrendo penúria, flagelos, mas ainda vão ter força para blasfemar o nome de Deus. Por quê? Porque essas pessoas que estão aqui são seguidoras do anticristo e têm a marca dele, o nome e o número dele. E vão seguir o seu pai, porque o próprio anticristo, Apocalipse 13:6, blasfema o nome de Deus. Eles têm consciência que é Deus que está enviando todas essas coisas. Mas em vez de se arrependerem, blasfemarão contra Deus. Isso mostra que o povo que estará aqui nessa época estará totalmente sob o poder e a influência do diabo. Você está vendo? Por isso que a gente tem que crer na doutrina da depravação total. O homem não é bom. Olha o que ele está fazendo aqui. Ele está sendo castigado e está blasfemando Deus. E aqui eu aprendo outro princípio, o maior deles. O homem não pode buscar a Deus somente pelo sofrimento. Sofrimento, tragédia não é suficiente para salvar o homem, senão os países da África, da Índia, que vivem debaixo do nível da miséria, seriam todos salvos. Miséria, dor não é suficiente. Só o Espírito Santo tem poder de salvar um homem. Só o Espírito Santo. Não há força nessa terra, não há tragédia, só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. Quando alguém que você ama é ímpio, sofre um acidente, tem uma doença, é internado, o que você pensa? Ai, tomara que converte agora. Capotou o carro, pegou uma doença, está passando um flagelo. Não, não deve ser assim que você deve pensar. Você deve fazer assim: vou orar para que o Espírito Santo, nessa situação, convença esse homem, convença essa mulher. Porque se o Espírito Santo não fizer nada, além de ímpio, vai ser um ímpio quebrado no meio. Além de ímpio, vou ter que dar banho nesse ímpio. Vai mudar nada. Só o Espírito Santo. Vamos agora à quinta taça.
A quinta taça é direcionada ao trono da besta. Verso 10. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das suas angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram de suas obras. Olha esse aqui, escute. Agora chegou a hora da besta ser julgada. Esse flagelo atinge diretamente o centro de poder da besta, seu trono. Agora a pergunta, o que é o trono da besta? Já vimos em Apocalipse 13 que a besta é um sistema político e militar e religioso. É um sistema, é um governo mundial que une poderes políticos, militares e religiosos, que terá um cabeça governando o anticristo. Ok? Então a besta é um sistema anti-Deus, que governa este mundo, que tem como fonte de poder por trás Satanás. Que é a besta? São poderes, partidos, reinos, nações poderosas, são também poderes religiosos. Qual é o tipo de flagelo? O texto diz, derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. É a nona praga do Egito, trevas. O que é isso? Esses impérios cairão. Deus julgará essas nações, esses reinos, esses impérios entrarão em colapso, sofrerão fome, haverá desemprego, guerras. Deus desmantelará esses poderes, estes reinos, essas hierarquias, essas coalizões, essas confederações, essas potências serão derrubadas uma a uma. Deus as desmantelará, Deus as destruirá. E o resultado? Sofrimento. Os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. A população que está debaixo dos regimes desses homens, destes governos, sofrerão na pele por se sujeitarem a eles e morderão na língua. Reação dos homens? Verso 11. Blasfemaram de Deus e não se arrependeram. Novamente, João mostra, olha só, que o sofrimento não produz arrependimento, e sim revolta. Veja, meus irmãos, quão duro é o coração do homem. Agora vamos para a sexta taça. Estamos chegando no fim. A sexta taça é direcionada ao rio Eufrates. Verso 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Agora nós vamos ter aqui 3, 4 versículos muito difíceis. O anjo vai viajar lá para a Palestina para derramar uma caneca no rio Eufrates lá? Claro que não, o Apocalipse é simbólico. Então o que o rio Eufrates simboliza? Presta atenção para sabermos o que João está fazendo. João está pegando a linguagem do Antigo Testamento para usar aqui. O rio Eufrates, no Antigo Oriente, rodeava a terra prometida. E ele colocava limites na terra prometida. E ele funcionava como uma barreira que protegia o povo de Israel de uma invasão. Protegia de povos pagãos e de nações que vinham do Oriente para o Ocidente. Vinham do Ocidente para o Oriente. E o rio fazia essa divisão e não deixava entrar. O rio secar significa que a barreira que impediu o Ocidente do Oriente se ligar, se encontrar, secou.
Agora, para você entender onde eu vou chegar, precisa de uma figura que ela está sumida, não apareceu até agora. Volta em cena o dragão. Vamos para o verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios operadores de sinais. E se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los, presta atenção, não ajuntá-los, que tem a ver com o Jordão, com o Eufrates, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que está acontecendo aqui? O dragão é o grande inimigo de Deus e da igreja, você sabe disso. Apocalipse 12 diz que ele já foi expulso do céu. Não é isso que fala? Alegrai-vos, ó céu, porque o acusador dos nossos irmãos foi expulso. E ai de ti, ó terra, porque o diabo desceu sobre vós, cheio de grande cólera, sabendo, ele sabe, que pouco tempo lhe resta. O diabo foi expulso no 12, é o dragão. E ele sabe que não tem mais chance. Mas, mesmo assim, ele vai tentar o seu último golpe contra Deus. O texto diz aqui que ele vai se dirigir aos reis do mundo inteiro. O dragão vai reunir todas as nações, todos os poderes, todas as religiões, todas as dinastias, e vai persuadi-las a lutarem contra Deus. Como ele vai persuadi-las? Como ele vai fazer isso? O verso 13. Vi sair da boca do dragão a trindade satânica. Primeiro o dragão. Vi sair da boca do dragão. Segundo, vi sair da boca da besta. Terceiro, vi sair da boca do falso profeta. A trindade satânica, a besta, o dragão e o falso profeta. Vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a... Ele viu sair demônios, operadores de sinais. Como o dragão vai persuadir todas as nações a se levantarem contra Deus? Através de sinais, milagres, prodígios da mentira, através de engano. Ele vai seduzir reis, reinos, povos, nações, o mundo inteiro, através de operação de sinais de demônios, de mentira. E o que tem a ver com o rio? O rio secar significa que potências do mundo inteiro, do Oriente e o Ocidente, se reunirão. E o dragão unirá o mundo inteiro, até potências inimigas, árabes e judeus, muçulmanos e cristãos, a fim de atacarem a Deus, seu nome e sua igreja. Por isso o rio seca. Agora o Ocidente e o Oriente se unem. A barreira é tirada. Ou seja, nações que eram inimigas, persuadidas pelo dragão, se unirão num só propósito: combater a Deus. Essa é a ideia. Como ele conseguiu persuadir? Como ele fez judeu e muçulmano das mãos? Cristãos e árabes? Sinais da mentira. Aí vai para você que gosta de milagres, sinais. Eu gosto de sofrer um arrepio na costela. Eu gosto de ver, eu gosto de... Aqui, ó. Espíritos operadores de sinais que são como rãs. Aí João coloca outro parêntese, porque João sabia, o dia que o pastor Paulo pregar isso, todo mundo vai ficar tenso. Manda o versículo 15 aí, senão o povo não vai aguentar. Senão alguns já vão hoje. Quem já quer ir hoje, diz amém. Amém? Ô irmão, se Deus ouvir, ele leva, viu, santo? Não sei para onde ele leva, mas leva. Leva para o céu, né?
Agora, Cristo, escute, aparece com uma palavra de consolo para a sua igreja. Verso 15. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Olha que tremendo. De repente, diante de toda aquela carneficina que nós estamos vendo, nos deparamos com um parênteses aqui no verso 15. Diante desse terror, Cristo aparece com uma palavra para a sua igreja. Ao pronunciar o verso 15, ele está dizendo assim, igreja, porque essa carta está sendo lida pelas 7 igrejas da Ásia no primeiro século. Ao ler o verso 15, eles estão lendo o quê? Igreja, o último evento não são as guerras travadas pela besta, não é o sangue nos rios, nos mares, não é o sol. O último evento é a minha volta gloriosa, é o meu retorno, redimindo o mundo, ressuscitando os mortos e arrebatando vocês daqui. E é aqui que vocês devem colocar seus olhos, na minha volta. Tá, mas por que ele diz que ele vem como ladrão? Olha só. Para o ímpio, ele vem como ladrão. O ímpio, onde que ele está agora? O que ele está fazendo? Ele nem sabe do que eu estou pregando aqui. Ele vai ser pego de surpresa. E ele vai dizer assim, ó, vigia, guarda as vestes, porque não esteja nu. Que vestes aqui? Vestes são essas, é simbólico. As vestes da justiça, a redenção, a salvação verdadeira. O que ele está dizendo aqui, né, assim, ó, Lucas, corre e vai pegar sua roupa, porque se ele voltar, você fica. Você está sem a roupa. Vigia que ele vem como ladrão. Ele está falando assim, quando Cristo voltar, os ímpios perceberão ele como um ladrão que vem, sem avisar, e não estarão preparados. E também os pegarão sem essas vestes. Mas vocês, igreja do Deus vivo, não serão pegos de surpresa. E todos vocês já estão vestidos com estas vestes que lhes foram dadas no dia em que vocês se converteram, no dia que o receberam como Senhor e Salvador. Sua nudez foi coberta pela justiça de Cristo. Por isso, não temas. É o que ele está dizendo. Não temas. Você está vestido. Não temas. Você não vai ser pego de surpresa, porque a você ele vai avisar. Não temas. Você está vestido. Agora, tira o parênteses e volta para a proposta do de cima. Está acontecendo, é Rio Eufrates, dragão. Agora vem a batalha que as nações vão fazer. É a batalha de Armagedon. Agora João volta para a batalha que estava falando nos versos anteriores. Verso 16. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse texto aqui é outro que é tema de discussão. A palavra Armagedon quer dizer vale de Megido, ou lugar de Megido, terra de Megido. Há muitas interpretações distintas para esse lugar Megido. Os dispensacionalistas, que é a visão escatológica predominante do Brasil, para eles o Armagedon vai ser uma batalha real e física. As tropas do anticristo vêm do norte cavalgando com canhões, e Cristo vem num cavalo com os redimidos. E eles se juntam num vale que tem lá, o Vale de Megido, que fica lá em Israel. E vão travar uma batalha campal, espada, foice, e bazuca, e o Senhor desvia de uma bomba, e o anjo, você vai estar lá, saca a espada, e dá na cabeça do anticristo, e finalmente a gente vence com as pernas aqui meio cortadas, vencemos.
nada mais longe da verdade. Ninguém vai encontrar ninguém em lugar nenhum, não vai ter nada de batalha campal. São símbolos. Símbolos. Apocalipse é simbólico. Desculpa eu decepcionar você. Talvez você pensava que era o Indiana Jones, né? O chicote, o chapéu, o gladiador Maximus, né? Você assistiu Steven Spielberg demais, Tim LaHaye demais. Não vai ser nada disso. Nem gladiador, nem rei Arthur. É um símbolo. Ao citar Armagedon aqui, o Senhor está apenas se referindo à vitória de Cristo. Ele está dizendo que Cristo e sua igreja triunfará no final. A ideia é o quê? O rio Eufrates seca, símbolo da união das nações, amigas e inimigas, para pelejarem contra o Cristo. Mas como? Não é físico. Vão pelejar ideologicamente, na força bruta, oprimindo, esmagando, e nas ideologias anti-Deus. Logo, o vale de Armagedon é um símbolo. Esse vale físico, ele ficava na época dos juízes. Lembra aquele lugar que os espias foram espiar e viu cachos de uva e gigantes? Era aquele local, aquela planície. Em Juízes 5, na época de Débora e Baraque, foi o local onde Sísera, com os 900 carros de ferro, foram enfrentar Débora e o exército de Israel, e Deus fez chover e as rodas emperraram. É aquela planície. E o que acontecia naquela planície? Em Juízes capítulo 1, quando eles estão entrando na Terra Prometida, lá naquele campo, Deus dá vitória a eles. No capítulo 5, lá naquele mesmo campo, Deus dá vitória sobre os exércitos de Sísera. E Deus usa esse lugar, o Vale de Armagedon. Ele usa esse lugar para se referir às sucessivas vitórias de Deus contra o inimigo ao longo da história. Ele venceu no Éden, ele venceu com os patriarcas, ele venceu nos juízes, naquele mesmo lugar. E agora, na última grande batalha, no final, ele também vencerá a sua última batalha contra o dragão, a besta e o anticristo. Isso é o Armagedon. É a volta dele e a dissipação desse mundo. É só isso. É só pensar. Imagina Cristo montado num cavalo. Nem nós anda mais em cavalo. Quem que anda em cavalo? O rei dos reis, criador, anda num cavalo, com uma espada, para guerrear. A Bíblia diz que ele vai destruir o anticristo com o sopro da boca. Ele é Deus. Ele vai precisar de um cavalo, de uma bazuca. Ele vai precisar golpear mano a mano. Gente, para pensar. Não vai acontecer nada físico. Quando essas nações se juntarem, o Senhor, na sua volta, aniquila todas elas. Como? Como Ele está fazendo até agora. Águas, sede, rios, confusão, pestes, terremotos. E é o que nós vamos ver aqui. Deus está dizendo com Armagedon que o tempo dele julgar e derrotar seus inimigos finalmente chegou. Terminou de uma vez por todas o reino do mal. O reino do mal chegou ao seu fim quando Cristo voltar. Vamos ver mais isso agora no verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está, o fim, acabou. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram em montes, não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraiva, como pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo das chuvas de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto
o seu flagelo era sobremodo grande. Aqui Deus descreve detalhes, como vai ser a batalha, que todo mundo pensa que é do Indiana Jones. Feito está. O Senhor diz, terminou. Acabou. E quando ele mostra terremotos, relâmpagos, as ilhas se desfazendo, ele está dizendo, todos vão cair, todos já caíram a besta, o anticristo, agora vai cair a Babilônia, cairão poder político, cairão poder religioso, a humanidade toda e todas as suas esferas serão julgadas. Juntamente com um colapso na natureza. É isso que o Senhor está dizendo. Irmãos, pastor, e essa chuva de granizo aí que vai pesar um talento? Você já viu quando chove granizo? É umas bolinhas assim, né? A Bíblia diz que vai chover granizo com um peso de um talento. Sabe quando pesa um talento? 45 quilos. Eu não sei se vai cair bola de gelo tamanho do saco de cimento, né? Mas mais uma vez a ideia remete ao quê? Castigo, juízo. Queridos irmãos, assim Deus vai retribuir a essa terra todo o mal que ela fez. Você faz parte do povo de Deus? Ou você está marcado com o número da besta? Se você faz parte, enquanto tudo isso estiver acontecendo, o Senhor estará tirando você daqui. E nem uma gota das 7 taças cairá sobre você. Mas se você ainda insiste em pecar, por mais que possa tardar, isso está destinado para todos aqueles que rejeitam a mão amorosa de Deus. Eu já fiz esse sinal aqui e vou fazer de novo. Deus está com as 2 mãos. Com uma mão, Ele segura a ira dele, que está vindo sobre a terra. E com a outra, Ele estende para o pecador dizendo, venha, se arrependa. Mas vai chegar um dia que Ele vai retirar as 2. Não vai mais segurar a sua ira, nem vai mais chamar o pecador. Venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. O dia da sua salvação é hoje. É hoje. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.